Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por estarmos juntos mais um domingo, domingo do Senhor. E hoje a igreja celebra a oitava de Páscoa. Estamos na oitava de Páscoa, no segundo domingo do tempo da Páscoa. Por isso, abra o seu coração, permita que o Espírito Santo de Deus, o Cristo ressuscitado, ressuscite sempre a cada dia em sua vida, permitindo então que o Espírito Santo nos conduza para esse caminho de luz, que é o caminho de Jesus, né? Por isso, vamos ouvir o que o Evangelho quer nos falar neste domingo tão importante para cada um de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoares, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas mais incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que crerem sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos vivenciando hoje o segundo domingo da Páscoa, onde é uma continuação, então, no último domingo que nós celebramos a Páscoa. E aí, então, ainda nós estamos na oitava de Páscoa. Ainda assim, então, nós podemos desejar Feliz Páscoa, né, a cada um de nós. Então, ao anoitecer daquele dia, aqui o Evangelho, então, inicia-se a continuação do domingo passado, onde Cristo ressuscitou, né? E ali, ao anoitecer daquele dia, então, ao anoitecer naquele domingo de Páscoa, onde Cristo ressuscitou, então, durante a noite, o primeiro dia da semana, estando fechados por medo dos judeus as portas, Jesus entrou e pôs no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Perceba aqui, já começa a mostrar a importância de nós estarmos juntos na casa de Deus, em comunidade, todos os domingos, né? Por isso a importância do domingo, domingo do Senhor. Jesus que aparece ali junto no meio da comunidade. É claro que a gente percebe que as portas estavam fechadas. Por quê? Porque eles estavam com medo. E de fato, uma preocupação, um medo naquele momento, porque pensa, eles tinham vivido ali 3 anos de jornada de peregrinação ali com Cristo, e aí o mestre deles tinha sido crucificado. Um dos discípulos naquele dia, ali, poucos dias atrás, havia suicidado, tinham tirado a sua vida, né? Então perceba a preocupação, o medo deles,
de que os judeus os ouvissem, né? Então ali eles estavam com medo, né? E faz todo sentido, porque assim, o medo é importante na nossa vida. Claro que um medo excessivo, um medo agressivo, nos causa realmente algo que nos amarra com o medo, né? O medo é importante, claro, porque é o medo que me faz olhar para a rua, para mim poder atravessar a rua. É o medo que me faz eu subir num prédio, por exemplo, e não querer se jogar, né? Então o medo é importante, mas o demais, o muito na nossa vida nos amarra, né? Nos amedronta, nos deixam presos dentro do quarto, não querendo sair, enfim. E não é isso que Cristo quer de cada um de nós. Jesus hoje entra no meio deles, né? E diz: a paz esteja convosco. Jesus que quer trazer essa paz. Jesus que nos dará essa paz, né? Aí é algo aqui importantíssimo nesse evangelho, porque quando Jesus aparece lá, deseja paz, um dos 12 discípulos não estava ali, que é Tomé, né? Então Tomé não estava lá. E aí quando Tomé, e aqui na Bíblia, em nenhum momento fala por que Tomé não estava. Só diz que Tomé não estava. Mas não fala o que ele estava fazendo. Então não se sabe se Tomé estava triste, amargurado por conta de tudo isso que aconteceu, saiu andar para esfriar a cabeça. Enfim, a palavra não fala, mas fala que Tomé não estava lá. Então, penso eu que imagine todos eles terem vivenciado esses 3 anos junto com Jesus, e aquele momento importante para os discípulos, Tomé não está presente. E é claro, até eu ficaria chateado. Imagine você vivenciando todos os momentos difíceis com Cristo, e naquele momento que Jesus aparece na glória, eu não tenho a oportunidade de ver, por que não, né? E aí Tomé, de fato, fala algo que se ele não tocar, se ele não ver, ele não vai acreditar, né? Enfim, e a vida novamente segue, né? E aí a palavra de Deus fala novamente que 8 dias novamente, né? Então, 8 dias depois, encontravam-se novamente os discípulos reunidos em casa. E Tomé estava lá com eles. Mas aqui eu penso algo muito bonito agora de Tomé, porque assim, perceba que os discípulos novamente estavam lá reunidos, no domingo novamente. Então, domingo do Senhor, novamente eles estavam lá reunidos, porém as portas continuavam fechadas. Então o medo ainda existia no coração deles, o medo ainda perturbava o coração deles. Então as portas estavam fechadas. Mas olha que bonito, por mais que Tomé ali naquele momento, 8 dias atrás, né, na semana passada tinha dito que, por exemplo, não acreditaria se ele não visse. O bonito de Tomé é que, independente se ele não conseguiu ver Jesus naquele momento, ele estava em comunidade. Quer dizer, novamente nos colocando em comunidade. E aqui mostra a importância de nós vivemos na comunidade. Então, se hoje você tem ainda assim, acredita que eu sou cristão, eu sou católico, né? Eu rezo em casa, eu estou em casa, eu rezo para Deus. Olha que como as coisas são. Por mais que Tomé não estava lá num domingo, né? Por algum motivo, ele não perdeu a sua fé. Pelo contrário, no outro domingo, Tomé estava lá, né? Então permanece que a presença do Cristo ressuscitado faz esse desejo de nós queremos estar em comunidade, estar em busca de Cristo. Então, se nós pararmos para pensar, as aparições de Jesus, a maior parte das aparições de Jesus, ou ele está na comunidade, ou ele está querendo nos levar à comunidade, estou a caminho, né? Então, é sempre forçando a comunidade, para nos mostrar a importância de nós irmos à comunidade. Então, nós não podemos achar que se nós estamos rezando em casa, se nós estamos somente em casa, não é isso que Deus quer. Quando nós temos o encontro com Cristo, Jesus quer que nós saiamos e possamos estar em comunidade, é ir à casa de Deus. Estar em comunidade é encontro de Cristo. E foi isso que Tomé fez. Então, em nenhum momento, Tomé, por mais que ele não estava lá e não tinha visto, e ele falou isso, e a palavra, quando fala de incrédulo, que Tomé é um incrédulo, eu nem acredito que Tomé seja um incrédulo, porque
os discípulos estavam lá, mas estavam com as portas fechadas. Então, quer dizer, na mesma situação que vivenciaram, mas ainda assim não acreditaram, porque as portas estavam fechadas, porque ainda eles continuavam com medo. Agora Tomé estava lá. E quando Tomé, e Jesus fala para ele, toca na minha mão, olha a minha mão, né? A palavra também não disse Tomé tocou ou deixou de tocar ou não tocou, mas Jesus quando fala isso e ele vê Jesus, o que ele faz algo, uma das profissões de fé mais bonita que tem no Evangelho. Quer dizer, na Bíblia, né? Porque não existe uma profissão maior como Tomé. E nós falamos isso na igreja, a cada Santa Missa nós falamos, meu Senhor e meu Deus. Foi o que Tomé fez. Quando Tomé viu, quando Jesus falou, Tomé disse, meu Senhor e meu Deus. Veja o tamanho da profissão, o tamanho da fé de Tomé. Então eu não acredito que seja um incrédulo, mas de fato aconteceu algo e ele não estava lá por algum motivo. E aí o motivo da tristeza, a profunda dor de tristeza na vida dele, de Tomé, eu acredito que tenha sido muito difícil mesmo. Ficou perturbado, enfim. E eu, de fato, também gostaria de ver, já que eu vivenciei os 3 anos, por que eu não posso ver, né? Então eu acredito que tenha acontecido algo mais ou menos assim com Tomé. Mas o bonito e o maravilhoso de Tomé é que Tomé não desistiu. Tomé estava lá e passado 8 dias, Tomé voltava lá no domingo novamente em comunidade, porque acreditava. De algum momento, Tomé acreditava. E aí Jesus finaliza algo dizendo assim, acreditastes, falando para Tomé, né? Porque me vistes. Bem-aventurado os que crerem sem terem visto. Meus queridos irmãos e irmãs, eu já falei isso algumas vezes e repito, eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi. E como eu gostaria de ver Jesus, mas eu nunca vi Jesus, eu nunca vi Nossa Senhora, eu nunca vi. Mas eu acredito, e para mim é fácil acreditar porque eu acredito na nossa fé. Então tudo que está escrito aqui nesse livro, eu acredito, porque a nossa fé foi os apóstolos, vivenciaram, falaram, foi através deles que trouxeram essa palavra de Deus, foi através deles que nós estamos ouvindo sobre Jesus, então eu acredito. Assim Jesus fala, bem-aventurados que crerem sem terem visto. Então, meus queridos irmãos e irmãs, se nós queremos entrar na eternidade, se nós queremos ressuscitar, e nós vamos, eu não tenho dúvida alguma que nós também vamos ressuscitar, mas para isso nós devemos acreditar e dizer, meu Senhor e meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.